lá de volta nessa casa tão especial, tão maravilhosa. Cara, meu coração, eu gosto muito de vir aqui. Até na hora que eu cheguei aqui, eu pensei, tem poucos meses que eu vim aqui. Mas quando eu entrei, eu senti em casa. Eu acho, sabe, Gigante? E quando a gente desencarna e quando a gente volta pra casa, é assim. A gente vai voltar depois de 80 anos, 90 anos, 100 anos, 105 anos, por aí, né? Para um lugarzinho onde a gente deixou lá um monte de gente que nos ama e que a gente ama também. E quando a gente volta para casa, alguém vai nos receber e eu vou falar, volta aí, depois de um século, e vai dar aquele quentinho no coração, sabe? Então, quando eu entrei aqui, eu pensei, eu acho que quando a gente morre é assim. Passa um tempinho, a gente volta, tá tudo bem, tá em casa, tá bom? Então, o que nos traz a casa hoje é o poder da influência. E a recíproca é verdadeira. Oi? E a recíproca é verdadeira. Fico feliz, sabe? Estamos guiando aqui pro Kardec, tá? Nosso signo codificador. Vamos começar sempre que a gente estiver começando o Espiritismo, começar por Kardec, tá? Começa pelo comecinho, começa por Kardec. Começa pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é maravilhosa. Kardec é um grande professor e signo andragogo, naqueles que ensina para adulto, né? E lá ele vai nos perguntando assim, do básico do básico. Por exemplo, ele começa perguntando para os espíritos: quem é Deus? Veja que sutileza, ele não pergunta quem é. Ele não partiu do pressuposto que era alguém. Ele pergunta: o que é? Entenderam? E aí os espíritos vão ensinando para ele ensinar para a gente. Algo magnífico. Então, o Leonardo nos falou que é sempre da influência. Ele deu a dica de uma questão aí que vale muito a pena você pesquisar depois. A 949 lá do nosso livro dos espíritos vai nos ensinar um pouco sobre o que a gente vai refletir agora, sobre o poder da influência. Os espíritos influenciam na nossa vida, gente. Os espíritos respondem mais do que a gente imagina. De ordinário, cadê a resposta da questão? Mas depois vocês vão lá para ler a letra, que é legal. De ordinário, são eles que nos dirigem. Que forte isso, né? Por que isso acontece? Primeiro que Paulo de Tarso dizia lá numa das suas epístolas que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Veja, você nunca está sozinho, tá bom? A nuvem de testemunhas a que Paulo de Tarso falava inclui também os encarnados, tá bom? Presta atenção nisso, porque às vezes a gente esquece, né? E a gente é observado, tá? Francisco de Assis dizia de maneira linda assim: presta atenção, você que já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. André Luiz depois dizia assim pra gente: uma semana de Evangelho já pode influenciar alguém, presta atenção. Francisco de Assis dizia assim: muito cuidado, você já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. Muitas vezes será o Evangelho que alguém vai ler. Alguém que nunca abriu o Evangelho vai te olhar e vai ter o primeiro contato com o Evangelho de Nosso Senhor. Então, a nuvem de testemunhas em que Paulo de Tarso falava é de encarnados e desencarnados. Isso significa que a gente influencia e é influenciado. A gente não é só influenciado, tá bom? A gente influencia também. Por isso que você já se falava, cuidado. Você às vezes será o primeiro contato de alguém do Evangelho, que é que você está passando. Presta atenção. Entendeu? Mas somos muito influenciados por seres que a maioria de nós não enxerga, que é a nuvem de testemunhos de desencarnados. Valdo Franco fala que você pode contar aí pelo menos uns 3 à sua volta, espíritos, que dá mais ou menos o triplo da população da Terra de desencarnados, vis-a-vis os encarnados. Então nós estamos com 6 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, calcula mais ou menos quantos desencarnados na Terra. Pelo menos uns 3 aí perto da gente. Por isso, quando a gente chega numa casa espírita e fala assim: Leonardo, dá um jeito, que eu acho que tem uma pessoa perto de mim, e a gente já ri e fala: sou um filho. Entendeu? Nunca é só um espírito. Então só tem uma pessoa perto de mim? Não sei. Como é que você vai saber? Você mesmo sabe. Qual é o tipo de espírito perto de você te influenciando? Não adianta perguntar pro Léo, não vai saber. Não adianta perguntar pro Marcelo, também não dá pra saber. Nem pra Inês, não vai estar dela no MB agora, não vai fazer um curso lá pra saber. Você responde. Qual é o tipo de espírito perto de mim? Vai aí quietinho, você não conta pros outros, ele não se expor. E fala assim: num dia, num espaço de 24 horas, do que é que eu mais gosto de fazer? O que eu mais gosto de fazer no dia? Aquilo que canta no meu coração. Eu me apaixono pelo quê? Eu gosto de falar de quê? Eu gosto de escutar o quê? O que eu mais gosto de assistir? Embora eu tenha atividades do meu dia a dia, Marcos fala no Evangelho, dá conta da tua administração. Então a gente tem que dar conta da vida, mas mesmo assim, eu estou lá lavando meu prato.
Isso que ocupa espaço na minha mente, no meu coração, no meu eu. É nessa faixa que eu estou sintonizando. Então, é nessa faixa de espíritos que eu estou buscando apoio, auxílio, influência. Vem cá, me ajuda aqui. Entenderam? Ah, que curioso. Quer dizer, vai me influenciar, então eu não sou a folha solta no vento. Não. Você é o dono da sua vida. Entenderam? Por isso que a gente fala que a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem a escolha de se conduzir. Ah, o espírito que fez eu fazer aquilo. Não, filho, peraí. Antes do espírito te influenciar tanto assim, a ponto de você tomar uma atitude, perder o controle, pode acontecer? Pode. Em casos graves de obsessão, quando a conjugação entre a alma desencarnada e encarnada é tão intensa, a gente pode ter lapsos de memória e agir com a memória do outro, porque a memória do espírito pode. Agora, isso é usual? Não. Até chegar nesse nível, tenho que ver, eu, Patrícia, onde é que eu estou colocando meu coração. Jesus falou, né? Onde é que bate o seu coração, esse é seu tesouro. Então, para a gente saber quem está chegando na gente para nos influenciar, eu pergunto, qual é o seu tesouro? Vamos falar para mim. Então, assim, o meu coração bate com o quê? Com que tipo de ação, escolha, pensamento, sentimento? Entendeu? Tem um livro maravilhoso da Federação Espírita Brasileira, chamado, do Mário Frigério, é o autor, chamado As 7 Faixas Espirituais da Terra. Ele faz ali de maneira andragógica, baseando numa amiga desse tipo chamada Egorina, de um livro que tem ali que eu acabei de ver, chamado Cidade no Além. Ele traz mais ou menos esferas em volta da Terra, para a gente ter noção mais ou menos de tipo de espírito que habita aqui. Então, de maneira andragógica, não é assim, já sei, eu estava no nível 1, passei por 2. Não é assim, não. Ele faz um desenho mais ou menos para a gente imaginar como um planeta atrasado como o nosso mistura pessoas encarnadas e desencarnadas de diferentes tipos. Entendeu? Então, ele faz ali 7 faixas mais ou menos. Desde aqueles espíritos que estão muito atrasados, em furnas escuras da espiritualidade, que nem tem condições de sair de lá para reencarnar, não dá, é difícil demais para ele precisa depurar um pouco a energia negativa para conseguir encarnar, até almas que a gente não consegue chegar perto, a gente só sente a emoção no coração, né? Então, nesse nível aí, a alma em volta da Terra. Então, a gente se conecta com espíritos nas faixas que a gente quiser, que a gente escolher. É o ser que escolhe. André Luiz fala assim, o ser que elege, escolhe, decide, encaminha-se, faz, conecta-se, une-se, conjuga-se ao ser. Você é um ser espiritual, você é um espírito. Ah, então a base da influência, gente, não esquece nunca mais. É você pensar que você é um espírito. Não perde isso nunca mais de você. Tá bom? Nunca mais. Em vidas que se for, a gente já se perdeu disso. A gente já se confundiu, né? A gente achou que ele era um ser material e foi atrás de ilusões da matéria. Ajuda-nos muito a compreendermos que tipo de influência está chegando para mim, na minha mente, entrando em mim, na mensagem que eu li do meu irmão. Quando eu lembro que eu sou um espírito, não esquece disso nunca mais. Você está só vestido aí numa veste de carne, que é temporal. Daqui a pouco ela vai passar, a gente vai entregar essa veste material para as forças da natureza. E você não vai deixar de ser um espírito, do jeito que você é. Então, como espírito, com que tipo de faixa eu gosto de me conectar? Entendeu? Então, esses são os meus amigos espirituais. Diga-me quem tu és, que eu te digo quem anda contigo. Não é o contrário. Entendeu? Assim, o espírito chegou aqui hoje de paraquedas aqui, eu preciso perto de mim. Leonardo, tira aí. Não vai conseguir. Entendeu? Ó, trabalhou muitas vezes na sala de obsessão. O que é a sala de obsessão? A gente vai lá conversar com um espírito que está conjugado em alguém. Que está atrapalhando demais a vida daquela pessoa. Aí a gente vai lá conversar com ele para a gente tirar ele da marra? Não conseguimos. Para a gente mostrar para ele que também é filho de Deus. Que enquanto ele continua conjugado com alguém aqui na matéria, ele não consegue ser feliz. Porque fica conjugado e também sofre. Porque é um sofrimento, né? A dor é um sofrimento para todo mundo. Então a gente vai conversar com ele e explicar para ele que precisa se libertar. Perdoa essa pessoa aí, perdoa a Patrícia, pelo amor de Deus. Para poder você ir embora, filho. Ela vai lá pagar os pecados dela. Entendeu? Mas deixa ela em paz. Esse é o diálogo da obsessão. Muitos percebem, enquanto eu ficar grudado nela, eu não vou ser feliz. Exatamente. Agora, o que acontece? Algo muito curioso, que eu já escutei muitas vezes no trabalho com sala mediúnica. Quando a gente conversa com o obsessor e fala assim, deixa outra pessoa, filho. Dá uma trégua para essa pessoa refazer a vida dela. Sabe o que ele fala? Não sou eu que estou grudado nela, ela que está grudada em mim. Como assim? A pessoa fica o tempo todo com maledicência, fala mal do outro, tem ódio, tem raiva, não mudou nada da pessoa que me filho, é a mesma. Aí eu olho para ela e tá assim, eu vou lá. Entendeu? Não tem o esforço da mudança. Ela não está fazendo nenhum esforço de mudar a faixa.
a faixa de sintonia dela. Tudo na vida, ele fala, André Luiz ensina a sintonia e afinidade. Tudo. O que é sintonia? Sintonia é onde eu me coloco, que nem no rádio. Achei ali uma faixinha para ouvir, né? Agora tá mais rápido, eu gosto. Toda se procura rádio, até hoje. Então eu procuro. Tem uma faixa ali que eu gosto de ouvir. Tem notícia, tem música boa, do meu ponto de vista. Entendeu? Sintonia é isso, é onde eu me coloco. Onde que bate meu coração? O que vira meu tesouro? Ah, eu gosto de fazer tal tipo de trabalho, eu gosto de ler tal tipo. Então eu estou sintonizando naquela faixa. De quem cria naquela faixa, de quem também gosta daquilo, entendeu? Estou mais ou menos naquela faixa. E o que é afinidade? Afinidade é a conjugação para caminharmos. Então eu posso estar numa faixa de sintonia com alguém, mas não ter sintonia com ela. Entendeu? Então assim, eu estou na faixa de trabalho, mas eu gosto do trabalho de criança e o outro gosta do trabalho de idoso. Então nós estamos na sintonia dentro da mesma faixa vibratorial. Compreendem isso? Então tudo é isso. Tudo é vibração e sintonia para o trabalho. O que acontece? Tem várias sintonias na Terra, né? Então eu me sintonizo aqui com quem tem o mesmo gosto que eu. Então eu escolho qual a influência que chega para mim, para o meu trabalho, para o meu dia a dia. É daquele coração com o qual eu estou conjugando. Quem eu vou influenciar? Quem estiver perto de mim, na minha faixa de influenciação, sintonizando-se com as minhas escolhas, com os meus quereres, com os meus fazeres. Somos responsáveis, tá? Presta atenção. A gente não é responsável pela escolha do outro, pela escolha de nenhuma pessoa, todo mundo é livre. Mas eu sou responsável pela semente que eu semeio no coração do outro. Por isso nós responderemos. Então na vida, a gente é influenciado e a gente influencia também. Aquilo que nos chega, que jorra para nós, como influência, para a gente receber, é escolha nossa. Onde eu me situo para ver que tipo de influência vai chegar para mim. E aquilo que eu semeio no coração do outro, como influência que eu passo para o outro, disso eu respondo. Isso eu respondo. Especialmente quando são almas que não são colocadas à volta por designação divina para sermos tutores deles, como filhos, por exemplo. Entenderam? A gente compreende que não tem nada por acaso na vida. Então o filho chegou, o filho pode ser mais evoluído do que eu? Pode. Pode. Isso pode acontecer na Terra, é comum que aconteça. Mas enquanto ele estiver na fase de tutoria, de educação, não abra mão de educar seus filhos, de influenciá-los para o bem. Um dia a gente responde no Evangelho. O que é que foi que você fez das almas que foram confiadas? Nas almas que foram entregues para você na condição de tutor. Tá bom? Agora presta atenção, influenciar não é você querer mandar no outro. Tá bom? Então assim, quando os nossos filhos se tornam adultos, eles têm o direito de serem quem eles quiserem. Fazer as escolhas deles, entenderam? E eu persevero no caminho que a minha consciência diz que é o caminho correto. Por isso que o Chico dizia assim, né? O Chico influenciou tanta gente. Também, para o que a Bela dizia assim, eu deixo o outro. Que outro? Qualquer outro. Qualquer outra pessoa. Ser quem ela quiser ser. Quem ela puder ser. Mas eu não. Eu sou quem eu devo ser. Então vejo que a régua pequena é conosco. Entenderam? A régua pequena é conosco. Eu cobro de mim atitudes congruentes. Vis-a-vis do que eu falo, que eu já sei, que eu já aprendi, que eu digo que eu sei. A minha atitude tem que ser consonante com isso. E o outro eu deixo. A influência é na ação, não é na palavra. Isso, por isso que você já se dizia assim, olha que bonito. Para a gente compreender como que a gente influencia. Dizia assim, para a gente que já conhece o Evangelho de Nosso Senhor. Evangelize sempre. 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 Então presta atenção. Porque às vezes a gente fica colocado e fica na superfície das palavras. O Chico dizia que a gente na essência do ensinamento. Até porque a gente aprende no Eclesiástico a letra mata, é o espírito que vivifica. Então a gente tem que conseguir na essência dos ensinamentos. Olha o que o já se dizia. Evangelize sempre. Quando a gente evangeliza, gente, a gente está influenciando. Tá bom? Evangelize sempre. Se precisar, quando precisar, Jaicane, use as palavras. Ah, que bonito. Quer dizer que eu vou influenciar o ciclo de ação da providência divina matricula na minha volta, nunca por acaso, tá bom? Então o filho não chega por acaso, o amor não chega por acaso, o pai e a mãe não chegam por acaso, não tem acaso, acaso não precisa de nada. Entenderam? Não tem. Acaso não precisa. Queria falar aí pros titãs, que até uma banda que eu gosto, tem aquela música, ó,
conduta, com a minha ação do bem, com a minha escolha de ser um ser humano melhor, mas especialmente, Jecan, com a minha decisão de me esforçar no bem. Ah, quer dizer que não é que eu tenho que conseguir? Não. Nós não vamos conseguir. Se eu tivesse que falar aqui do que eu consegui, eu já iria embora. Tchau, Jecan. Porque a gente não consegue ainda. Nós somos muito atrasados. Por isso que os espíritos falaram para Kardec, que eles sabem quem é um bom espírita, pelo esforço. Se ele tivesse falado assim, ah, o que fez tudo, ele ia falar, tchau, pessoas. Mas os espíritos falam assim, é pelo esforço. Entendeu? Esforço, domar. O que é que a gente doma? Doma, quem viveu a infância interior que nem eu, doma ali o boto bravio, o cavalo bravo, né? Os espíritos falam isso. Que é aquele que domar, esse é o bom espírita. Veja como a gente é atrasado, né? Então como é que a gente evangeliza? Trazendo vocês já sempre aqui para dentro do nosso espiritismo. Evangeliza com ação. Fazendo esforço da melhoria. Entenderam? Não é falando. Não fica falando demais, porque nem eu vi. Vou lá em casa e começo a falar, vai que meus filhos não usam. Eu começo a falar, o menino fala, mãe, a geladeira está ali à disposição. Pode pregar aí para o micro-ondas, pode falar aí para o freezer, porque a gente tem que ter paciência de ficar escutando. Entendeu? Está falando demais, porque os outros não querem, mas nos observam. Então, a nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso fala, que nós somos observados como testemunhas, é de encarnados e desencarnados, que nos olham a conduta para ver se essa pessoa criou coragem para o bem, também não criar. Entenderam o nosso nível de ação? E nível de pessoas também que não se conjugam conosco. Pessoas que se conjugam com as nossas intenções, com aquilo que sai da nossa ânima, da nossa alma, e potencializa a nossa ação na Terra. Por isso que a gente fala que quando a gente está trabalhando alguma coisa aqui na Terra no bem, os principais carregam a gente no colo. A gente acha que vai dar conta, quando a gente olha, deu conta. Parece incrível que a gente deu conta. Porque tudo é sintonia e afinidade. Então eu tenho afinidade para trabalhar com a palavra, por exemplo. Tenho pouca competência, mas tenho afinidade para isso. Aí me conjugo com almas assim. Em que faixa? Na faixa que eu quero falar do Evangelho de Jesus. Então é sintonia e afinidade. Eu poderia usar na faixa da sintonia de que usa a fala para outras coisas? Poderia. Eu ia sintonizar com quem? Com espíritos que trabalham também com a fala em outras esferas. Entendeu? Tem outras esferas que não são as esferas evangélicas? Tem. Mas eu, Patrícia, gosto de trabalhar na esfera evangélica. Com quem que eu me afinizo? Com espíritos que trabalham na faixa de sintonia da palavra, entenderam? Em faixa evangélica. Tudo é sintonia e afinidade, senhor André Luiz. Acho que agora fica mais clara. Então, da faixa de sintonia é onde eu me coloco. Afinidade com quem eu me conjugo. Eu. Tá bom? Eu. Ah, então não, o outro não. Eu. Ai, Patrícia, estou sentindo que eu estou mal acompanhada espiritualmente. Muda, filho. Muda. Sua sintonia. Abre um livro, não viu a mensagem do Mano? Abre um livro, lê uma mensagem, medita, faz uma oração. Não esquece o recurso da prece. Não esquece. A prece, gente, é uma conexão direta com Deus, que é seu Pai. Não esquece, né? Liga para Deus. Pede ajuda vem. Ninguém está sozinho. Tá bom? Então a gente tem que lembrar sempre no poder da influência que a gente influencia os outros. E disso a gente responde. E que os outros nos influenciam. Quem que me influencia? Quem eu permito que me influencie. Tá bom? Nesse mundo digital, digitalizado, onde surgiu até uma nova profissão que é a influência. Meu tempo não tinha. Meu tempo, quando eu estava estudando, perguntava assim, mas o que não cresceu? Eu dizia professora. Outros diziam médico, engenheiro, não sei o quê. Bombeiro. Cada um no seu agora tem influência. Qual a sua profissão influência? Eu não tenho nada contra o que decidiu ser influência na vida. Eu quero saber o seguinte, está influenciando bem os outros? Porque se for mal, filho, vai responder por isso depois. Entenderam? Outro dia, quando saí da palestra, a pessoa falou comigo, ei, quantos seguidores você tem? Eu falei, nenhum. Me segue não. Para. Segue Jesus. Vem atrás de mim, eu também estou meio perdida, querendo achar o caminho. Eu fiz uma brincadeira com ele, porque eu sei que a quantidade de seguidores é apenas uma contagem, né, no ambiente tecnológico. Mas eu quis mostrar para ele que não é para a gente seguir ser humano na Terra, que é falho. É falho. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu já escutei algumas pessoas falando assim, eu fui no espiritismo, mas eu larguei. Porque eu cheguei lá e vi que a Patrícia tem defeito. Eu falei, filho, tu estava seguindo a Patrícia? Entendeu? Não. Entendeu? A religião é dos espíritos. É tão linda, gente, que não é de uma pessoa. A terceira revelação, Jesus, que coordena o processo, na condição do Espírito de Verdade, não permitiu que fosse uma pessoa. Exatamente para evitar ter a gestação que a gente vê na Terra. É o fulano que segue tal, brigando com o outro que segue o outro. Não tem. Por isso que alguém te fala assim, eu já sei. Fala pra mim às vezes. Ainda mais eu vivendo numa família,
biológica, onde quase todo mundo é neopentecostal. Aí eles não entendem o que é espiritismo, né? Nem entendem o que eu estou fazendo aqui, inclusive para entender. E aí eles falam assim, eu já sei, você é kardecista. E eu digo, bom. Aí ele fala assim, já sei, tu é kardecista. Eu falo, não estou desconhecendo, não sei o que é isso. Então quando alguém fala com você que você é kardecista, fala, não tem nada disso. Kardec, um grande trabalhador de Jesus, magnífico trabalhador do Mestre, colocou-se de pé diante da tarefa, mas ninguém segue Kardec. Tá bom? A gente segue Jesus. Kardec fez a codificação do ensinamento. Transformou todo o ensinamento, desceu pra gente como o maná do deserto. Aquela simbologia lá do maná do deserto é perfeita para o espiritismo. Desceu do céu para alimentar nossas almas como maná mesmo. Kardec codificou, transformou num corpo de doutrina exímio e estudioso. Fantástico, valeu Kardec. Transformou tudo num código para a gente conseguir estudar isso. Trabalhador maravilhoso de Jesus, né? Segue ele, gente. O ensinamento não é dele, é dos espíritos. Ele se apagou. Quando ele assumiu Kardec, mudou de nome, ele estava fazendo igualzinho de João Batista. Falou, agora você segue outro. Jesus, não é da mim. Ele precisa que eu diminua para que ele cresça. Kardec, quando entendeu o que estava chegando na mão dele, ele saiu do nome de Hippolyte, que era um nome muito reconhecido, lá na Biblioteca Central de Paris, tem obras de Hippolyte lá. Então, para ele, de andragogia, de educação de adultos, para ele não ser confundido, Hippolyte que vai um livro, ele assumiu um nome desconhecido aí. Um apelido que só ficou conhecido 100 anos depois. Hoje tem jogadores de futebol que não tem Kardec, tem um monte de gente, né? Hoje o nome Kardec é conhecido, mas na época não era. Entenderam? Ele pegou um nome bem desconhecido, para ele sumir, ninguém sabia quem é, porque naquela época não tinha rede social. Como é que é o tal de Allan Kardec? Sei lá. Até a pessoa morria sem ver o rosto dele, porque não era uma coisa comum, entenderam? Então quem é Allan Kardec? Sei lá, apareceu um aí. Até alguém descobrir que Allan Kardec não era o nome dele, já morreu. Já desencarnou, entendeu? Já se apagou. Então você não é kardecista, você é espírita. Espírita cristão. E na condição de espírita cristão, presta atenção, tá bom? Naquilo que estou deixando no coração das pessoas acerca da sua conduta. Porque nós somos observados. Lembra de Jesus? Jesus falava do Evangelho do Nosso Senhor. O Espiritismo nada mais é do que o Evangelho redivivo. É revivescente do Evangelho de Nosso Senhor. Então muitas pessoas nesse momento passam várias na minha cabeça, que até esse momento nunca abriram o Evangelho. Mas nos observam. Na condição do primeiro contato que eles estão tendo nessa vida do Evangelho de Nosso Senhor, presta atenção na sua conduta. Tá bom? Não é que a gente vai ser perfeito, não, mas é no esforço, compromisso de esforço. Compromisso de tentar ser uma pessoa melhor. E se eu cair, levanta. Levanta. Os espíritos já sabem que a gente vai cair muitas vezes. Porque a gente mora num órgão muito atrasado. Tá bom? Então quem mora num órgão atrasado que nem a gente, que a ideia é um órgão expiatório, a gente está aqui na torcida para virar regenerado, mas vai na estrada ainda aí, de volta falando. Porque o nosso coração ainda não regenerou. Então quem mora num órgão expiatório que nem a gente, que até é um órgão expiatório, é atrasado, gente. Desculpa. Mas já contei pra vocês sabem? Debaixo da gente são os Flintstones. São os mundos primitivos. Então quem mora num órgão dele atrasado é a criatura atrasada, nós. Entendeu? Então pra gente é difícil. Mas é necessário que a gente faça o esforço. Para aqueles, como diz André Luiz, que não descobriram a luz neles. Mas olha o esforço de alguém. Entenderam? E ao descobrir que alguém está fazendo esforço de acender a luzinha, que todo mundo tem dentro, aí eles também falaram, consegue também consigo. Que lindo que é isso. Quando você começa a levantar seu fósforozinho ali, é bruxuleante mesmo, mas bora aí. Entendeu? Quando ele levanta um fósforozinho, o outro que também tem, Jesus falou assim, brilha a vossa luz. Por que Jesus falou isso? Que nós somos filhos de Deus, né? Nós viemos da fonte. Deus, que é seu pai, que é meu pai, então todos nós temos um DNA, que é DNA que é divinal. Então Jesus fala, brilha a vossa luz. A gente não queria perdido no meio da terra, mas e aquele que já conseguiu acender o fósforozinho? Acende. Então Jesus fala, levanta com os joelhos conjuntados. Olha como ela fala, levanta como tiver, mas levanta, filho. E acende o fósforozinho, o outro que não acendeu ainda. André Luiz está tateando na treva de si mesmo, cria coragem. Fala lá, ele foi também. E a gente começa o dia, a terra inteira vai estar iluminada. Então vocês falaram, presta atenção. Você que já conhece um pouquinho do Evangelho do Nosso Senhor, você será o contato, às vezes, o primeiro contato de alguém. E é assim que a gente influencia os outros. E a gente vai ser influenciado do diapasão, da abertura psíquica que a gente der para os espíritos que estiverem na faixa com as quais a gente se
se conectar, entendeu? Então é você que escolhe, tá bom? Escolha o que é melhor, escolha o que é bom, o que é belo, faça as melhores escolhas. Inclusive para você encontrar um lugar na terra feliz para você, tá bom? Veja que bonito. Zé de Menezes fala assim pra gente, por meio da psicografia do Divaldo. Às vezes a gente fica na terra querendo um lugar feliz pra gente, já viu? Viajar pra não sei o quê. Eu queria ir pra um lugar onde tivesse paz. Viu isso? Às vezes fala isso, né? Equivocado. O Zé fala assim, por meio da psicografia do Divaldo. Faça o bem. Esforce-se no bem. Trabalhe no bem. Procure pelo bem na terra. Quando você fizer isso, você vai estar, enfim, no lugar mais feliz onde você pode estar na terra, que é um lugarzinho chamado consciência tranquila. Esse é o lugar mais feliz da terra. Não é lá, aquele lugar que a gente pega avião e vai, gente, quem pega? Não é esse lugar. O lugar mais, pode estar lá nesse lugar que você pensou agora, que era bom, não era? Mas mesmo lá, se a sua consciência não estiver em paz, não tem felicidade. A consciência em paz do espírito é que dá para ele um locus de felicidade que não tem preço, só tem valor. Tá bom? Então faça o bem, primeiro por você. Primeiro por você. E esse sentimento de plenitude que trespassa no ser, contagia os outros. Influencia. Em última instância com palavras, mas primeiro com a própria energia que vibra da alma, que contagia os outros. Muitos chegavam perto do Chico e diziam que sentia um cheiro de flor. Ele humildemente falava assim, Sheila, é a Sheila que chegou aí. A minha amiga Maísa Braga falou assim, que ele nunca contava que era dele mesmo. Que o cheiro de flor que todo mundo sentia era dele. Emanava da alma deles para ela. Mas ele não queria humilhar os que nem eu, que ia chegar lá e tinha que jogar um Avon, senão não ia ter cheiro nenhum, entendeu? Aí ele dizia, não é Sheila, gente, é Sheila. E contagiava todo mundo com a atmosfera dele maravilhosa. Né? Então assim, a gente vai trabalhar nessa direção. A gente conseguir, sem precisar falar muito. Como se fosse assim, se precisar, enquanto precisar, usa a palavra. A gente vai contagiar com a nossa escolha. Bonita, bela. Deixa eu contar uma história para vocês de alguém que contagiava um espaço inteiro. Um dia a Maísa contou que foi lá visitar o Chico. A Maísa Braga faleceu da comunhão, conviveu muito com o Chico nas pregações do abacateiro, sabe, gente? E aí um dia ela perguntou para ele, ela conversava muito com ele. Chico, me fala de um espírito assim que sempre me chega e te emociona. Ela falou isso, a gente não queria falar assim, porque a gente conhece, né, que a gente ama. Memei, Eurípides, Zé, gente, só nome lindo, só nome que toca na nossa alma. Mas ele falou assim, tem um espírito que quando chega aqui me emociona mais. E ela falou, quem é? Aí ele contou para ela. Ele foi um soldado romano. Ele era capitão de um conjunto de soldados. E os soldados começaram a perseguir os cristãos. E ele também. Até que na perseguição ele teve contato com as verdades do Evangelho. E foi tomado de encantamento pelo Evangelho. E ele mudou. Ele, a tropa dele, ele não deixava a tropa perseguir os cristãos, porque ele se tornou cristão no coração dele, sem declarar, né, no soldado romano, não podia. Não ia perder o patente. Mas ele parou de perseguir os cristãos. Né? Porque ele foi encantado, ele tomou de encantamento pela lei que Jesus nos trouxe, lei maior, tá, gente? O mestre falou que toda a lei, todos os profetas tinham que estar na lei que ele nos trouxe. Tudo o resto de confusão nossa. Foi a gente que inventou, pra gente ficar brigando, pra gente que tinha atrasado. Lembra? Debaixo da gente só os ministros. Jesus trouxe para a terra inteira, para cristãos e para não cristãos também. Não tem problema nenhum. A verdade crística de Jesus é para todo mundo. Que amarmos-nos, vai. Não manda a Deus, você pode chamar Deus como você quiser. Mas se ama aí. Ame-se. Vai, ame-se também. Se você não se amar, ninguém vai fazer isso por você. É dura mesmo. Você não se pega, você não se cuidar, ninguém vai te cuidar. Tem outros que você não pode. Você não pode jogar nas costas dos outros a obrigação de cuidar de você, vai. De amar você? Ame-se. Para você nesse aprendizado amar o outro. E nesse processo de autoridade amorosa, aprender a amar Deus. Esse é o ensinamento. O soldado ficou encantado com isso. Com esse negócio lindo, né? Revolucionário, absolutamente revolucionário. Tão revolucionário que tem 2000 anos já ainda não conseguiu. Ainda está tentando, né? O processo. A gente ama no miudinho ali, ama o filho, ama quem está do lado, amar um negócio difícil. Mas ainda vai conseguir. O soldado ficou apaixonado por esse ensinamento maravilhoso, né? E parou de perseguir. Só que logo delataram os patentes superiores, né? Não, peraí, ele está indo, não está aprendendo cristão nenhum. Aí o soldado já queria o lugar dele, já começou a confusão humana. Entregaram o soldado para a patente superior, né?
E aí ele foi lá. E aí o general das tropas, que coordenava as tropas, o chamou. E falou, chegou ao nosso ouvido, que você se tornou cristão. E nós queremos saber, então, você deve saber, porque se você se tornou cristão, você sabe. Onde é que o seu mestre está sendo cultuado? Queremos saber, nós vamos invadir esse lugar. E ele ficou calado. E não entregou os irmãos. E aí o general perguntou pela segunda vez, o Chico contou para a Maísa. Como que o Chico soube? Já conto para vocês. Conta pra gente onde é que o seu mestre está sendo cultuado ou você vai morrer agora. E ele levantou a cabeça e falou, meu mestre tem sido cultuado no terreno do meu coração. Nesse momento ele morreu ali na frente dos outros soldados. Mas o Chico contou para a Maísa que a luz do coração dele, quando ele chegava na casa da prece, era tão grande que contagiava a casa inteira. Porque ele tinha sido capaz, não somente de declarar Jesus no coração dele, mas não entregar aos outros. Ele tinha aprendido a amar. Então, uma referência linda de quem influencia os outros, sem palavras. Quando os outros viam o amor no coração dele, era espraiado no meio de luz. Não precisa falar. Quando a gente se encarna, a gente acontece isso. Tá bom? Quando a gente está aqui no escafandro físico, a gente está disfarçado. Bota um óculos, dá um jeito, bota um lateado no cabelo, disfarça, fica até apresentável. Quando a gente desencarna, tem isso. A nossa muita luz, nossa pouca luz, a zero luz, fica evidente. Entendeu? E a gente influencia também com base naquilo que a gente consegue levar do nosso ser espiritual, do nosso ser psíquico que espraia. É o perfume do Chico. Entendeu? A presença do ser que alcançou a iluminação ilumina aqueles que estão à volta. Da mesma forma, a luz que a gente consegue emitir, a pouca luz, um país que seja como diz Joana, ilumina, como André Luiz fala, a treva daqueles que ainda não descobriram a luz neles mesmos. Por isso, vamos tentar trabalhar cada vez mais a nossa própria iluminação. A luz que está no nosso DNA, porque a gente é filho da fonte. Tá bom? Vamos assumir para nós, nos nossos 5 minutos finais, o compromisso de que a Terra pode ter uma influência que quiser. E que a gente vai respeitar as influências da Terra. Mas a influência maior da nossa vida será sempre Jesus. Jesus, que desceu das mais altas esferas, que aceitou, sem subverter nenhuma ordem, aceitou vir como bebê no seio de mulher, nascer no seio de mulher, numa condição dificílima, no meio da gente, só para nos mostrar o caminho. E declarar que ele era o caminho. Por que ele falou isso, que ele era o caminho? Como assim? É porque ele vivia tudo que ele pregava, então o caminho estava com ele. Entenderam? Aceitemos para nós que a influência verdadeira, maior, grandiosa na nossa vida será sempre Jesus e que não há nenhuma influência na terra maior que possa ocupar em nossa vida o lugar dele. Não é possível isso. Nenhuma influência, nem de seres encarnados, nem desencarnados, nem de valores terrenos. Nada pode ocupar mais o nosso coração que não os valores trazidos por Jesus, da lei de amor. Seja Jesus para a gente sempre aquele eterno amigo que um dia chegou lá no Mar da Galileia. Para a gente encerrar a nossa reflexão, estava Simão e André jogando a rede. E aí, gente, é preciso nos emocionar. Se ainda não nos emociona, pensemos sobre isso. O Bert Campos conta lá em Bonova. Jesus vem andando na praia. Vamos pensar em Jesus? Como o Divaldo fala, no vento, nos cabelinhos à moda Nazarena, que Nazarena tinha o cabelo compridinho, no pé, uma percata de couro, e um manto simples, e no sorriso, a beleza que a terra jamais havia visto. De amor, de compaixão, de acolhimento, de tolerância, de aceitação, de resignação, obediência ao Pai, e vem Jesus andando na praia. Aproxima-se de Simão e André, que jogavam a rede no mar, e ele fala: Simão, André, eu vim da parte de Deus. Gente, é tão tocante que Jesus podia falar qualquer coisa. Ei, filho, eu sou teu mestre, vem cá. Ei, eu sou teu Senhor, vem aqui, mas não fala nada disso. Simão, André, eu venho da parte de Deus. Coisa linda. Nos convida a andarmos no novo reino na terra. Simão não entende nada. Ele fala: um reino aqui? Vai ter meia dúzia de casa. Na simplicidade dele. Jesus sorri, como se fosse uma criança ingênua, e fala: vamos começar? Vamos começar. Naquele
redor, enfim. Vamos deixar os valores especialistas da matéria. Vamos deixar os influencers influenciar quem eles quiserem, é direito deles também, tá bom? Mas sejamos aqueles que, enfim, gente, é bem. Nós queremos olhar para Jesus também e falar, Senhor, lá na praia, mestre, os meus equívocos, das desilusões terrenas, eu deixei meu barco. Para junto a ti, enfim, demorei, né, mestre? Buscar outro mar. Que ele nos ajude a encontrar na terra o nosso espaço. De influenciar em nome dele, de trabalhar em nome dele, diminuirmos cada vez mais para que ele cresça. Obrigada, pessoal. Perguntas, dúvidas, a gente vai ter milhares sempre. Mas Só se alguém fazer tiver uma pergunta, Mas eu não vou fazer pergunta não, só fazer uma observação. Que a coisa maravilhosa, minha amiga, né, a gente não deve elogiar, né, mas não... A coisa maravilhosa quando você vem a essa casa, né, não é a sua boca que fala, Não. é o seu coração. Ah, não, eu tenho que falar que é o Espírito tá aí. Não, é o seu coração que fala. E quando o seu coração fala, ele fala para todos os corações que estão aqui, né? Eu digo isso por mim, que assim, é uma coisa envolvente, maravilhosa, sem querer perder o trabalho da noite, porque não se pode elogiar. Mas é uma coisa, né, que empolgante, renovadora, maravilhosa e nos deixa mais convictos ainda no caminho, né? No caminho dessa reforma íntima, que como a gente fala, né? Sempre costumo falar aqui, na autoevangelização, né? Isso nos faz caminhar juntos. muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Queridos, vamos fazer uma pequena prece para encerrar nossos trabalhos de hoje, pelo menos essa primeira etapa. Aqui ao lado teremos o passe. Serão chamados 2 a 2. Quem desejar tomar o passe, só ficar em prece aqui aguardando. Quem desejar também se retirar após a prece final, também fique à vontade.